Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Arthur, um jovem de 23 anos, é um sedutor de coração e um oportunista astuto. Sua boa aparência, acentuada por um sorriso encantador e olhos travessos e brilhantes, assim como seu carisma inegável, são suas principais armas para conquistar corações. Ele sempre teve um talento especial para chamar a atenção e cativar mentes, usando seu charme para navegar por relacionamentos e conquistas fugazes. No entanto, desta vez, ele está de olho em muito mais do que um simples caso de amor. Ele está de olho em algo muito mais suculento. Ao conhecer Madeleine, uma mulher elegante e rica de 70 anos, Arthur vislumbra uma oportunidade de ouro. Sua figura esbelta, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e aparência distinta evocam uma vida de luxo e privilégios. Para ele, Madeleine não é apenas uma mulher madura, mas uma oportunidade de ouro. Ele parte para seduzi-la, convencido de que assim que se casarem, poderá rapidamente pôr as mãos em sua fortuna. Arthur começa a desenvolver um plano meticuloso. Ele a observa em suas idas a galerias de arte e eventos sociais, aprendendo sobre seus gostos e preferências. Não perde tempo em lhe fazer elogios hábeis, elogiando seu senso de estilo e sua sagacidade. Cada encontro é cuidadosamente orquestrado para despertar em Madeleine um senso de dependência e desejo. Ele demonstra atenção delicada, ouvindo com interesse suas histórias de viagem e anedotas de infância, sem deixar de mostrar a ela um lado vulnerável que a toca. Arthur já se imagina vivendo em um mundo de luxo e opulência, um universo onde todos os caprichos são facilmente satisfeitos. Ele se imagina cercado de bens materiais que nunca pôde comprar antes, relógios luxuosos e roupas de alta costura, alojado em residências suntuosas. Sonha com grandes noites em restaurantes com estrelas Michelin, onde os garçons o conhecem pelo primeiro nome e o champanhe corre livremente. Viagens de primeira classe parecem escapadas regulares para destinos exóticos, com praias particulares e suítes de hotéis 5 estrelas. A vida que ele aspira é a da elite, onde as preocupações financeiras são coisa do passado, substituídas por conforto infinito. Para Arthur, Madeleine representa a chave para essa existência ideal. Ele não a vê mais apenas como uma mulher idosa, mas como a porta de entrada para uma vida que jamais imaginou ser possível. À medida que seu plano se desenrola, ele aprimora seus estratagemas, redobrando a sedução, os gestos atenciosos e as palavras lisonjeiras para garantir que Madeleine se deixe encantar cada vez mais. Ele se torna um mestre em fingir amor, entrelaçando suas falsas atenções com a dose certa de sinceridade para fazê-las parecer genuínas. Madeleine, por outro lado, está longe de ser ingênua. Por trás de seus cabelos grisalhos e elegância discreta, esconde-se uma vivacidade e uma experiência de vida que só uma mulher de sua idade e origem pode possuir. Aos 70 anos, ela passou por muitas provações e triunfos, amores apaixonados e amargas decepções. Navegou por relacionamentos complexos, conheceu homens de todos os tipos e aprendeu a discernir as verdadeiras intenções por trás de sorrisos encantadores. Arthur, com seu charme juvenil e maneiras gentis, não é, portanto, um enigma para ela. Embora lisonjeada com a atenção dele, Madeleine logo percebe que as motivações de Arthur não são tão nobres quanto parecem. Ela reconhece em seu olhar, em seus gestos e em suas palavras a falsa devoção de um homem que cobiça algo muito mais material do que sua afeição. Suas intenções, embora disfarçadas de falsa ternura, são cristalinas. Ele está atrás de sua fortuna, não de seu coração. No entanto, em vez de se sentir traída ou rejeitar Arthur imediatamente, Madeleine decide jogar o jogo à sua maneira. Baseando-se em sua experiência e intuição, ela não reage como uma mulher que se deixa enganar. Em vez disso, ela opta por aproveitar a situação inesperada para testar os limites desse jovem confiante. Embora Arthur pense que pode manipulá-la com facilidade, ele não tem ideia de que Madeleine já tem um plano em mente. Ela o observa com um olhar calmo, quase benevolente, fingindo ignorar suas verdadeiras intenções. Mas cada sorriso, cada palavra doce que lhe dirige é meticulosamente calculada. Madeleine é gentil, atenciosa, enquanto sutilmente guia o relacionamento para onde quer que ele vá. Ela o deixa acreditar que está no comando, quando, na realidade, é ela quem orquestra esse relacionamento ambíguo. Ela o arranja encontros em lugares suntuosos, o envolve em discussões sobre o futuro, brinca com a fragilidade que sua idade pode sugerir. Tudo isso enquanto mantém controle absoluto sobre a situação. Mas isso não é tudo. Por trás desse jogo de sedução, Madeleine começa a nutrir uma curiosidade fascinante por Arthur.
Por que esse jovem, no auge da vida, decide recorrer a ela? Será que ele é motivado apenas pela ganância ou há algo mais profundo que o atrai, um desejo inconsciente de aprovação materna ou um vazio emocional que ele tenta preencher? Madeleine, com sua sabedoria, se deleita com esse enigma que é Arthur, uma mistura de vulnerabilidade e oportunismo. Então, ela decide testar os limites dele. Durante os jantares, ela conta histórias de sua vida passada, aventuras extraordinárias, provações que superou, amores que amou e perdeu. Ela observa suas reações, tentando enxergar além da máscara que ele usa. Será que ele é realmente capaz de ter sentimentos ou é apenas um ator em uma peça cujo roteiro ele acha que controla? Todos os dias ela dá dicas, pequenas provocações sutis, para ver até onde Arthur está disposto a ir para manter sua ilusão. Mas Madeleine tem outro plano muito mais astuto. Enquanto deixa acreditar que está se aproximando de seu objetivo, ela discretamente toma medidas para proteger seus bens. Consulta seu advogado, reexamina seus testamentos e investimentos e coloca suas finanças fora de alcance. Longe de ser uma vítima passiva, ela se prepara para o momento em que Arthur percebe que tudo o que ele espera é apenas uma ilusão. Ela aguarda com certa satisfação o dia em que a verdade virá à tona, e Arthur terá que encarar a realidade. Ela nunca será a presa fácil que ele pensou que conquistaria. E assim o jogo continua. Madeleine, em sua sabedoria e maestria, permite que Arthur caia cada vez mais fundo em sua própria armadilha, enquanto saboreia a ironia da situação. Enquanto ele acredita estar se aproximando de seu objetivo, ela secretamente saboreia o momento em que revelará suas verdadeiras intenções, transformando esse jogo de sedução em uma lição de vida que o jovem jamais esquecerá. À medida que Arthur e Madeleine passavam cada vez mais tempo juntos, a estratégia de Arthur se tornava mais sofisticada. Ele estudava cuidadosamente cada detalhe da vida de Madeleine, desde as obras de arte que adornavam suas paredes até as discussões apaixonadas que ela travava nos eventos beneficentes que presidia. Ele sabia que para seduzi-la completamente e fazê-la baixar a guarda, precisava desempenhar o papel de amante devotado. Começou a adotar uma postura atenciosa, até mesmo sincera. Acompanhava-a em seus compromissos filantrópicos. Ouvia atentamente suas histórias sobre as causas com as quais ela se importava e demonstrava um interesse repentino pelos temas pelos quais ela era apaixonada, como a educação de meninas e o combate à pobreza. Com o passar do tempo, Arthur sentiu a necessidade de fortalecer seu relacionamento com Madeleine. Sabia que ela não era uma mulher fácil de enganar, mas acreditava que seu charme e paciência a levariam aonde ele queria, ao altar, com uma parte substancial de sua fortuna ao seu alcance. Com isso em mente, ele elaborou seu plano mais ousado até então, o pedido de casamento. Certa noite, enquanto jantavam em um restaurante chique no topo de um prédio com uma vista deslumbrante da cidade, Arthur sentiu que o momento finalmente havia chegado. Tudo parecia perfeito. A iluminação fraca, as velas tremeluzentes, a suave música de piano ao fundo e a atmosfera elegante. Ele se certificou de que cada detalhe contribuísse para um ambiente romântico e memorável. Levantou-se lentamente da cadeira, respirando fundo para conter a excitação e a ansiedade. As palavras que proferiu tiveram que ser cuidadosamente escolhidas, cada sílaba calculada para despertar as emoções de Madeleine sem deixar espaço para dúvidas. Madeleine, disse ele suavemente, segurando a mão delicada dela, com o olhar penetrante nos olhos dela, sei que nossa história pode ser inesperada para muitos. Mas para mim tornou-se inevitável. Não posso mais ignorar o que sinto por você. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Sua força, sua graça e sua sabedoria me inspiram todos os dias. Suas palavras foram ditas com gentileza comedida, calculadas para atingir o alvo. Arthur sabia que precisava ser sincero. Seu tom era humilde, mas confiante, como se estivesse confessando sentimentos que não conseguia mais conter. Quero passar o resto da minha vida cuidando de você, honrando você e sendo o homem que você merece. Madeleine ouvia atentamente com os olhos fixos nele, mas sua expressão permanecia impenetrável. Intrigada, ela sentia uma mistura de interesse e desconfiança. Sabia que Arthur podia ser sincero, mas também estava ciente de suas ambições. Deixou falar, ansiosa para ver até onde ele estava disposto a ir. Aproveitando a oportunidade, Arthur continuou, sentindo que havia capturado a atenção dela. Eu te amo, Madeleine, e estou pronto para me comprometer completamente. Quero que você seja minha esposa, para que possamos construir um futuro juntos, não apenas para nós, mas para continuarmos a fazer grandes coisas pelos outros. Juntos, imagine tudo o que poderíamos realizar. Sua inteligência, sua generosidade combinadas com a minha dedicação. Seriam uma força indomável.
Então, num gesto teatral cuidadosamente planejado, Arthur tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Abriu-a lentamente, revelando um anel de diamante brilhando na penumbra. A joia cintilava e cada reflexo acentuava o brilho da gema. Você quer se casar comigo? Ele perguntou, com os olhos fixos em Madeleine, esperando obter uma reação favorável. Um silêncio se instalou à mesa, o momento suspenso no tempo. Madeleine baixou ligeiramente o olhar para o anel, depois o ergueu para encontrar o olhar de Arthur. Ela observava cada movimento, cada inflexão de sua voz. Ela já vira muita coisa na vida, viver amores verdadeiros e traições tortuosas, e o que viu em Arthur naquele momento despertou mais perguntas do que respostas. Ela sorriu suavemente, mas por trás daquele sorriso se escondia uma reflexão intensa. Madeleine sabia que aquele era um momento crucial, não só para Arthur, mas também para ela. Ela poderia desmascará-lo agora ou jogar pelo seguro, continuando a explorar o jogo complexo em que ambos estavam envolvidos. Arthur respondeu Madeleine com um sorriso enigmático, seu olhar penetrante perfurando a pretensão de Arthur. Sinto-me lisonjeada com o seu pedido. Mas antes de lhe dar uma resposta definitiva, há algo que você precisa entender. Ela fez uma pausa, saboreando o efeito de suas palavras. O amor não se mede por dinheiro ou bens materiais. Baseia-se na sinceridade, no respeito mútuo e na profundidade dos sentimentos. É por isso que lhe proponho um desafio. Arthur, que até então pensava que tudo estava indo conforme o planejado, sentiu uma leve incerteza se apoderar dele. Um desafio? Não era o que ele esperava. Mesmo assim, permaneceu em silêncio, pronto para ouvir o que Madeleine tinha a dizer. Por um ano, continuou ela, comprometa-se totalmente com a minha vida. Compartilhe minhas paixões, participe dos meus trabalhos filantrópicos e mergulhe no que é verdadeiramente importante para mim. Se ao final deste ano, você ainda sentir o mesmo amor, se puder provar que seus sentimentos são genuínos, então estarei pronta para considerar uma vida juntos. Mas não antes. As palavras de Madeleine ecoaram na mente de Arthur. Um ano. Era muito mais tempo do que ele imaginara. Ele achava que poderia seduzir Madeleine em poucos meses, talvez até semanas, e então desfrutar de uma vida de luxo. No entanto, a ideia de uma herança considerável, embora adiada a longo prazo, não o deteve. Ele sabia que um ano ao lado dela, se jogasse bem as cartas, poderia ser um investimento que valesse a pena. Ele sorriu, escondendo habilmente a surpresa atrás de uma máscara de devoção. Certo, Madeleine respondeu ele após um momento de reflexão, com um tom cheio de determinação. Aceitarei este desafio com prazer. Estou pronto para provar que te amo de verdade e que o que podemos construir juntos vai muito além das aparências. Madeleine sorriu, mas por trás daquele sorriso escondia-se uma sutil satisfação. Ela sabia que este ano seria decisivo, não só para ele, mas também para si mesma. Não se deixou enganar pelas intenções de Arthur e, se aceitar o desafio, fora por um motivo muito específico. Ao longo da vida, vira pessoas tentarem manipulá-la, para se aproveitarem do seu dinheiro ou do seu status. Mas nunca estivera tão ciente das verdadeiras motivações de alguém como quando enfrentava Arthur. Deixou-o jogar o seu jogo, mas já tinha um plano em mente. Enquanto Arthur, confiante, se deixava levar por suas ambições de fortuna e prestígio, Madeleine se preparou para lhe ensinar uma lição que ele jamais esqueceria. Durante um ano, ela observaria cada movimento seu, suas reações, suas motivações. Ela testaria seus valores, sua paciência e, acima de tudo, sua capacidade de ser sincero. Porque, no fundo, Madeleine sabia de uma coisa: se Arthur fracassasse nesse desafio, ele se revelaria muito mais do que poderia imaginar. O jogo tinha apenas começado, mas Madeleine controlava as regras com uma maestria quase imperceptível. Ela dirigia cada movimento com elegância sutil, sem nunca forçar a mão. No entanto, Arthur, inteligente e paciente, adaptou-se rapidamente a esse terreno complexo. Aceitou o desafio com fria determinação, ciente de que este ano seria decisivo. Sabia que precisava conquistar Madeleine de uma vez por todas e principalmente sua fortuna. Enquanto desempenhava o papel de amante devotado, aprendeu a ler cada emoção em seu rosto, a interpretar cada movimento e a responder aos seus desejos antes mesmo que ela os expressasse. Dedicou-se às causas dela como se sempre as tivesse carregado consigo, encontrando em suas obras de caridade uma nova faceta de sua própria ambição. Naquele ano crucial, Arthur tornou-se mais do que um simples companheiro, era um pilar ao lado de Madeleine. Acompanhava-a em seus eventos sociais, administrava seus negócios com uma eficiência desarmante e demonstrava uma gentileza requintada e meticulosamente calculada. Desempenhava com perfeição o papel de parceiro ideal, atencioso e atencioso.
Gradualmente sentiu Madeleine baixar a guarda. Seus olhos, antes cheios de desconfiança, suavizaram-se ao se encontrarem. Ela parecia mais à vontade em sua presença, compartilhando risos e confidências com uma leveza renovada. Confiava nele aos poucos, quase contra a vontade. E Arthur, astuto, sabia que seu plano estava se desenrolando perfeitamente. No entanto, uma sombra começou a nublar seus pensamentos. Embora permanecesse focado em seu objetivo inicial, enriquecer e assegurar sua posição por meio da fortuna de Madeleine, não conseguia ignorar os sentimentos conflitantes que emergiam dentro dele. Quanto mais tempo passava com ela, mais descobria a profundidade de sua mente. Madeleine, que inicialmente não passará de uma presa para ele, revelava qualidades que o perturbavam. Ela não era simplesmente a mulher rica que ele pensara poder manipular. Era dotada de uma sabedoria sutil, um delicado senso de humor e um carisma irresistível. Suas conversas, seus gestos involuntários de ternura, tudo despertava em Arthur uma espécie de admiração sincera, quase constrangedora. Ele se viu aproveitando o tempo juntos, buscando os sorrisos dela não por estratégia, mas por desejo. Tentou afastar esses pensamentos dispersos, lembrando-se constantemente de manter o rumo. Mas a dúvida o invadiu. E se, apesar de toda a preparação, ele estivesse mesmo se deixando levar pelo feitiço de Madeleine? Um ano depois, chegou o dia tão esperado. O dia em que Madeleine prometera tomar sua decisão. Arthur, embora aparentemente calmo, sentiu uma onda de entusiasmo crescendo dentro de si enquanto se preparava. O convite de Madeleine o levará à sua propriedade particular, uma mansão pitoresca aninhada à beira-mar. Cada detalhe da residência exalava um refinamento discreto, um testemunho da riqueza e da classe que personificava. Ao passar pelos imponentes portões, um mordomo o cumprimentou cortesmente e o conduziu pela mansão até um jardim com terraços e vista para o oceano. O som das ondas quebrando contra as rochas abaixo pontuava a atmosfera pacífica do fim de tarde. O sol no horizonte punha-se lentamente envolvendo a cena com uma luz dourada, quase mágica. O mar cintilava sob esse brilho, criando uma imagem digna de um sonho. Madeleine, com um vestido branco que parecia refletir os tons alaranjados do crepúsculo, já estava ali, imóvel, de braços cruzados, observando o infinito com uma expressão indecifrável. Quando Arthur a alcançou, ela se virou para encará-lo, e ele imediatamente encontrou seu olhar intenso. Seus olhos brilhavam com uma emoção contida, uma mistura de gentileza e gravidade. Ela deu alguns passos em sua direção e então parou, perto o suficiente para que suas respirações se misturassem no ar fresco da noite. Arthur, ela começou suavemente, com a voz carregada de uma sinceridade incomum, passamos um ano juntos, e você encarou meu desafio com graça e paciência. Você estava lá, a cada momento, mesmo quando eu menos esperava. Você entendeu meus silêncios, e eu vi em você muito mais do que eu esperava. Ela fez uma pausa, deixando as palavras flutuarem entre eles, como se estivessem suspensas no ar. Arthur sentiu o coração disparar. Ele havia trabalhado duro para chegar àquele ponto. Cada palavra, cada gesto, cada momento passado com Madeleine era uma peça do quebra-cabeça cuidadosamente montado. Ele sabia que a fortuna de Madeleine estava a apenas um passo de se tornar sua. Sua paciência, sua estratégia e sua dedicação haviam valido a pena. Eu não pensei que isso fosse acontecer, continuou Madeleine, olhando-o profundamente nos olhos, mas me sinto muito próxima de você agora. Seus olhos estavam cheios de uma ternura inesperada. Você conquistou meu coração, Arthur. Com essas palavras, um sentimento de triunfo tomou conta de Arthur. Tudo havia saído exatamente como ele planejara. Madeleine, aquela mulher independente e esquiva, finalmente o escolhera. Ele só precisava selar esse compromisso para que tudo que ela possuía, seus bens, sua propriedade, sua fortuna, se tornasse seu também. Acho que está na hora de dar esse passo, continuou ela, com a voz assumindo um tom mais solene e grave. Arthur prendeu a respiração. O momento decisivo finalmente havia chegado. Estou pronta para me casar com você. Um sorriso surgiu nos lábios de Arthur, mas naquele preciso momento, quando ele estava prestes a responder, uma dúvida passageira lhe passou pela cabeça. Seria aquele realmente o triunfo que ele tanto esperava? As lembranças do ano anterior lhe passaram pela mente, os momentos de cumplicidade, as gargalhadas sinceras, as trocas de ideias profundas sob o céu estrelado. Ele se aproximara de Madeleine não apenas pelo que ela representava materialmente, mas também, talvez, porque ela se tornará muito mais do que um mero objeto. No entanto, ele rapidamente se livrou desse sentimento. Não era hora de vacilar. A oportunidade da sua vida estava diante dele, e ele não podia se dar ao luxo de hesitar.
Eles realizaram um casamento íntimo, porém discretamente luxuoso, no mesmo jardim com vista para o oceano. O cenário, já naturalmente belo, foi transformado em um verdadeiro cenário de conto de fadas. Guirlandas de flores delicadas cuidadosamente selecionadas em tons pastel, adornavam cada canto. Arcos cobertos de rosas brancas e emolduravam elegantemente o espaço, enquanto lustres suspensos nos galhos das árvores iluminavam suavemente o cenário ao cair da noite. O ar estava impregnado do perfume de lírios e orquídeas, criando uma atmosfera cativante e mágica. Os convidados foram cuidadosamente selecionados entre a elite da sociedade, todos vestidos com sofisticação impecável. Esse pequeno círculo de amigos próximos, incluindo empresários influentes, artistas renomados e amigos próximos, conversava em voz baixa, cativados pela beleza simples, porém grandiosa da cerimônia que estava prestes a acontecer. Arthur, vestido com um terno preto sob medida, caminhava com serena confiança pelas fileiras de cadeiras de veludo creme dispostas no gramado imaculado. Cada passo ecoava a satisfação de um homem finalmente chegando ao seu destino. Sua postura impecável e seu sorriso calculado o tornavam irresistível. Ele trocou cumprimentos elegantes, mas seu olhar nunca desviou o fôlego do final do caminho, onde Madeleine logo apareceria. E quando Madeleine entrou, o murmúrio dos convidados cessou imediatamente. Ela estava radiante. Seu vestido de cetim creme, simples porém sublime, moldava suas curvas graciosamente. O tecido esvoaçante deslizava suavemente a cada passo, brilhando suavemente aos últimos raios de sol. Um véu delicado cobria parcialmente seus cabelos, revelando seus olhos brilhantes e seu sorriso deslumbrante. Seu rosto sereno exalava uma serena segurança, como se aquele momento fosse simplesmente o ápice natural de sua história. Madeleine caminhou em direção a Arthur, com o olhar fixo nele, e pela primeira vez, uma emoção mais profunda do que mera satisfação o atingiu. A imagem que ele tinha daquela mulher, tão controlada e calculista aos seus olhos, de repente se turvou. Ele a viu não mais como um alvo, mas como uma mulher de rara elegância, uma mulher que escolhera unir seu destino ao dele. A cerimônia em si foi simples e suntuosa, orquestrada com precisão impecável. O padre, trajando uma túnica sóbria, permaneceu no centro do arco floral, aguardando a chegada do casal com uma serenidade quase solene. As palavras trocadas foram curtas mas impactantes, ressoando com a gravidade do compromisso que estavam assumindo. Enquanto diziam seus votos, o mar atrás deles pareceu responder com o suave farfalhar das ondas. O sol, já baixo no céu, banhava a cena com uma luz dourada, fazendo brilhar as lágrimas de alguns convidados emocionados. Arthur, com as mãos nas de Madeleine, sentiu um calor inesperado crescer dentro de si. Repetiu as palavras do padre com segurança, mas uma parte dele permaneceu silenciosamente perturbada pela intensidade do momento. Madeleine, por sua vez, parecia mais segura de si do que nunca, com os olhos brilhantes fixos nos de Arthur, prometendo-lhe muito mais do que uma mera união material. Quando o padre finalmente pronunciou as palavras sagradas, "Podem beijar a noiva", Arthur inclinou-se para a frente, tomado pela emoção. O beijo foi suave, quase solene, enquanto os convidados aplaudiam. Pétalas de flores lançadas ao ar giravam ao redor deles, criando uma imagem onírica, como se o universo inteiro estivesse celebrando sua união. A noite que se seguiu foi igualmente elegante. Sob uma enorme tenda de seda, decorada com lustres de cristal e velas cintilantes, um suntuoso jantar foi servido. Um prato requintado se seguiu ao outro, cada detalhe da recepção pensado para impressionar. Arthur, agora oficialmente casado com Madeleine, propôs um brinde, seu olhar percorrendo a sala com uma satisfação quase palpável. Ele havia alcançado o que sempre desejara, ou pelo menos, o que pensava desejar. No entanto, enquanto observava Madeleine rindo alto, cercada pelos convidados, um pensamento estranho cruzou sua mente. E se esse casamento, antes um puro jogo de estratégia para ele, estivesse se tornando algo mais verdadeiro, mais profundo do que ele jamais imaginara? Nos meses que se seguiram, Arthur sentiu-se invencível, como se tivesse alcançado o ápice de tudo o que sempre desejara. Estava agora casado com Madeleine, uma mulher cuja riqueza e influência excediam os seus maiores sonhos de ambição. O seu cotidiano era um desfile ininterrupto de luxo. Arthur deleitava-se com tudo que Madeleine possuía, uma casa suntuosa com arquitetura clássica, carros luxuosos enfileirados numa ampla entrada de automóveis e obras de arte raras penduradas nas paredes como troféus. Todas as manhãs, acordava em lençóis de seda, rodeado por uma paisagem deslumbrante. E todas as noites eram pontuadas por jantares suntuosos ou recepções suntuosas onde se misturava com a nata da alta sociedade.
Arthur prosperou neste novo mundo. Ele agora era o centro das atenções, participando dos eventos sociais mais exclusivos, convivendo com magnatas, políticos influentes e celebridades de primeira linha. Em galas e recepções beneficentes, ele brilhava ao lado de Madeleine, que continuava a desempenhar o papel de uma mulher elegante e admirada. Fotógrafos capturavam cada momento, e seus nomes apareciam regularmente nas páginas de revistas de luxo. O mundo os via como o casal perfeito, unidos pelo amor e pelo sucesso. Para Arthur, esta era a vitória definitiva. Ele conquistara Madeleine, obtivera acesso ilimitado à sua fortuna e ingressara no círculo íntimo da elite mundial. No entanto, apesar de todo esse luxo e reconhecimento social, uma vaga sensação de desconforto começava a se apoderar dele, embora reprimisse com veemência. Acreditava ter vencido, mas detalhes sutis começavam a despertar nele uma estranha suspeita. Madeleine, embora sempre gentil e sorridente, parecia ter um jeito peculiar de lidar com as coisas. Arthur, que pensava ter tomado as rédeas do casamento, percebeu que Madeleine mantinha um controle discreto, mas inegável, sobre todos os aspectos da vida deles juntos. Ela controlava as finanças, supervisionava todas as decisões importantes e mesmo quando o consultava, muitas vezes era ela quem, em última análise, tomava a decisão. Um dia, enquanto discutiam um grande investimento em um projeto imobiliário, Arthur propôs uma ideia ambiciosa, confiante de que seu ponto de vista seria recebido com entusiasmo. Mas Madeleine, após ouvir atentamente, sorriu gentilmente e educadamente recusou a ideia, preferindo seguir outro caminho. Para sua surpresa, Arthur não teve escolha a não ser acatar a decisão dela, pois tudo, desde contas bancárias até parcerias financeiras, estava sob seu controle. Era sutil, mas inegável. Madeleine sempre tinha a palavra final. Foi então que Arthur percebeu que, apesar de casado com Madeleine, nunca havia assumido o controle de verdade. Tudo que ele pensava dominar era, na verdade, uma ilusão. Madeleine estava jogando um jogo muito mais complexo, um jogo no qual ela continuava sendo a verdadeira dona das cartas. Ela o levará a acreditar que havia vencido, mas, na realidade, ela nunca perderá o controle. Poucos meses após o casamento, Arthur se viu aguardando ansiosamente um acontecimento que não ousava nomear, um incidente que poderia transformar sua vida. Ele esperava que Madeleine adoecesse ou desaparecesse, deixando a porta escancarada para sua fortuna e a oportunidade de levar a vida luxuosa com a qual sempre sonhara. Em sua cabeça, ele havia tecido um cenário no qual se tornaria o herói trágico, o viúvo entristecido pela perda de sua bela esposa, enquanto esfregava as mãos ao pensar nas riquezas que o aguardavam. No entanto, com o passar das semanas, Madeleine parecia inesperadamente saudável, mais radiante e cheia de energia do que nunca. Seus dias eram repletos de compromissos, filantropia e eventos sociais, nos quais ela brilhava intensamente. Ela era ativa, ocupada, transbordava de vitalidade e contagiava com seu entusiasmo. Arthur a via florescer em seu papel de esposa e empresária, e isso o incomodava mais do que ele admitia. Cada vez que a via rindo alto em jantares ou festas, uma mistura de frustração e desespero crescia dentro dele. Seus sonhos de enriquecimento rápido se chocavam com a realidade de uma Madeleine insaciável, empenhada em perseguir seus projetos com uma paixão que Arthur subestimara. Ela já tinha vários projetos em andamento, investimentos que prometiam lucros enormes, e cada sucesso adicional só aumentava sua aura. Em momentos de solidão, Arthur se entregava a pensamentos sombrios. Perguntava-se se havia tomado o caminho errado, um caminho que o consumia lentamente em sua própria luxúria. Ele se preocupou em construir uma fachada perfeita, mas por dentro, o ressentimento e o ciúme o consumiam. Sentia-se cada vez mais como um intruso na vida de Madeleine, um homem se aproveitando da generosidade de uma mulher que, apesar de sua aparência gentil, possuía uma força e uma determinação além de seu controle. A situação chegou ao auge em uma festa beneficente realizada em homenagem a Madeleine. Foi um evento prestigioso, que reuniu figuras influentes do mundo dos negócios e da cultura. O salão estava decorado com bom gosto, com lustres brilhantes iluminando os rostos sorridentes dos convidados. Enquanto Arthur observava sua esposa, trajando um suntuoso vestido de veludo preto que acentuava sua figura esbelta, sentiu-se cada vez mais insignificante. Ela era a estrela da noite, a heroína de sua própria história, enquanto ele se contentava em ser um mero coadjuvante. À noite, Madeleine subiu ao palco para apresentar um projeto de desenvolvimento sustentável que apoiava, apaixonada pelo impacto positivo que poderia ter na comunidade.
Ela cativou a plateia com seu carisma, e suas palavras ressoaram com tamanha convicção que os convidados se prenderam a cada palavra. Arthur, no entanto, sentiu uma onda de raiva e impotência. Ela irradiava uma radiância que ele jamais conseguirá evocar dentro de si, e isso foi um duro golpe para seu ego. O entusiasmo e a admiração dos convidados por Madeleine só aumentavam sua própria sensação de fracasso. No fundo, a ideia de herdar a fortuna dela parecia cada vez mais ultrapassada. Arthur sabia que não podia continuar esperando que o infortúnio seguisse em frente com sua vida. E, no entanto, não conseguia deixar de fantasiar sobre soluções, maneiras de acelerar o processo. Mas à medida que esses pensamentos sombrios emergiam, ele também sentia uma estranha culpa, uma voz interior sussurrando que ele estava se perdendo em suas próprias ambições. À medida que a noite se aproximava, enquanto caminhavam para casa, Arthur hesitou em abordar o assunto com Madeleine. Sentia como se um abismo tivesse se formado entre eles. Ela, com sua vivacidade e determinação, parecia uma estrela cadente, enquanto ele se afundava nas sombras, consumido por pensamentos de traição e desespero. Arthur, o que houve? Ela perguntou, com a voz suave enquanto entravam no carro. Ele hesitou por um momento, depois forçou um sorriso. Nada, querida. Só um pouco cansada, eu acho. Mas, no fundo, ele sabia que algo precisava mudar. Ou redescobriria uma paixão genuína pela vida que compartilhavam, ou correria o risco de se atolar em ambições sombrias que o levariam à ruína. Meses se passaram, mas a verdade era que a única pessoa que ele realmente podia culpar era a si mesmo. Madeleine não parecia pronta para deixá-lo ir, e ele sentia cada vez mais como se o tempo estivesse escapando por entre seus dedos, assim como seus sonhos de herança. Poucos anos após o casamento, quando a rotina já havia se estabelecido e Arthur acreditava ter dominado seu destino, Madeleine, como de costume, o convidou para uma importante reunião com seus consultores financeiros. Estavam sentados em seu escritório, um espaço elegante e iluminado, cercado por pastas empilhadas com capricho e pinturas abstratas adornando as paredes. Um testemunho de seu gosto refinado. Arthur, ainda inebriado por seu sucesso e seu status como marido de uma mulher influente, prestava pouca atenção ao que se dizia ao seu redor, distraído por pensamentos de glória pessoal e planos para o futuro. No entanto, tudo mudou num instante. Enquanto o tabelião folheava os documentos, um silêncio pesado tomou conta da sala. Arthur não percebeu imediatamente os olhares trocados entre os assessores. Foi quando o tabelião proferiu aquelas palavras arrepiantes que ele foi abruptamente trazido de volta à realidade. Segundo o testamento de Madame Madeleine, lavrado antes do seu casamento, toda a sua fortuna, suas propriedades, investimentos e joias, será transferida para sua fundação de caridade após a sua morte, explicou ele em tom neutro, seu sorriso sereno cortando a tempestade que se formava na mente de Arthur. E para o senhor, uma modesta anuidade foi acordada, mais do que suficiente para manter um estilo de vida confortável, mas sem comprometer os bens dela. Naquele exato momento, Arthur sentiu o chão se mover sob seus pés. Cada palavra ecoava em sua mente como um gongo, martelando a cruel verdade da qual ele tentava escapar. Ele compreendeu instantaneamente que havia sido enganado, preso em um jogo muito maior do que aquele que ele pensava estar jogando. Todas as suas maquinações, suas esperanças de riqueza, sua ambição desonesta. Tudo não passava de uma miragem. Madeleine sabia o tempo todo. Ela havia antecipado o plano dele desde o início e havia construído cada passo do relacionamento deles para levá-los àquele exato momento. O mundo de Arthur desmoronava ao seu redor, cada peça do quebra-cabeça se encaixando em uma visão de pesadelo. Os jantares animados onde ele pensava que brilharia, as noites de gala onde se sentia poderoso, tudo isso era um cenário cuidadosamente arranjado para mascarar a realidade. Ele era apenas um ator no teatro de sua vida. Madeleine, com sua inteligência e previsão, havia tecido uma teia que ele jamais dominaria. Seu olhar pousou em Madeleine, que sentada ao seu lado parecia calma e serena, ouvindo o tabelião com atenção fingida. Seu sorriso gentil e sua confiança silenciosa o lembraram de como ela sempre estivera à frente dele. Arthur sentiu uma onda de raiva e frustração crescer dentro de si. Como pôde ser tão ingênuo? Como pôde acreditar que poderia manipular uma mulher tão astuta? As palavras do tabelião continuaram a ecoar em sua mente. Renda modesta. Isso trouxe de volta a existência que tanto temia, a de um homem dependente da generosidade da esposa, que jamais poderia tocar as verdadeiras riquezas que cobiçava. Sua mente começou a correr, seus pensamentos oscilando entre a raiva e a humilhação. Ele se levantou abruptamente, atraindo a atenção dos conselheiros. Vocês não podem fazer isso, gaguejou com a voz trêmula. Eu mereço algo melhor.
depois de tudo que dei a este relacionamento. Seu tom, embora firme, revelava profunda preocupação. Madeleine se virou para ele, seu olhar penetrante rompendo a máscara de decência que ele tentava manter. Arthur, eu sempre o respeitei, respondeu ela suavemente, mas com uma clareza gélida. Mas nunca pretendi que nosso casamento fosse baseado em interesses financeiros. Casei com você porque acreditava em nós, não porque queria que você herdasse minha fortuna. Minha herança é destinada a algo maior. Essa declaração, embora imbuída de um toque de sinceridade, só inflamou o ressentimento que Arthur havia enterrado tão profundamente. Você me manipulou, disparou ele, com a emoção transbordando além do seu controle. Isso tudo foi um plano para me excluir. Os conselheiros trocaram olhares preocupados, mas Madeleine permaneceu implacável. Se você se sente assim, talvez seja porque nunca entendeu verdadeiramente quem eu era. Pensei que você enxergasse além do dinheiro, mas parece que eu estava enganada. Arthur percebeu então que não estava apenas perdendo uma fortuna, mas também uma parte de si mesmo. As ilusões que ele havia construído em torno do casamento estavam desmoronando como um castelo de cartas. A dor dessa revelação o atingiu com mais força do que qualquer decepção material. Madeleine, sentada ao lado dele, lançou-lhe um olhar gentil, quase maternal. Arthur, deixei você jogar o seu jogo porque acreditei que você poderia aprender algo com essa experiência. E talvez, em algum lugar, você tenha mudado um pouco. Mas é importante que você entenda que riqueza não define o amor. O que compartilhamos é muito mais precioso do que qualquer quantia de dinheiro. Arthur, atordoado, não conseguia pensar em nada para dizer. Cada palavra que Madeleine dizia era como uma chicotada, ressoando em sua mente com uma clareza desarmante. Ele havia passado um ano inteiro tentando enganar Madeleine, desempenhando um papel que no fim lhe escapara. Fora ela quem, no fim, lhe ensinara uma lição que ele jamais esqueceria. Uma lição sobre o valor dos relacionamentos humanos, sobre autenticidade e verdadeira intimidade. Arthur percebeu então que não estava apenas perdendo uma fortuna, mas também uma parte de si mesmo, uma parte que ele havia negligenciado em favor de suas ambições materiais. As ilusões que ele havia construído em torno do casamento estavam desmoronando como um castelo de cartas, dando lugar a uma verdade desagradável e dura. A dor dessa revelação o atingiu com mais força do que qualquer decepção material. Saiu do escritório com o coração pesado e a mente acelerada. Os corredores da mansão, antes imbuídos de glamour e esplendor, agora pareciam opressivos. As paredes adornadas com lembranças felizes assumiram uma cor sombria e melancólica, e ele se perguntou o que poderia fazer agora para consertar a situação. Precisava mesmo do dinheiro para validar seu valor? A pergunta o assombrava, ecoando em sua mente como uma pergunta persistente. Percebeu que havia sido aprisionado por seus próprios desejos, preso em uma busca por reconhecimento externo que o afastara de sua essência. Enquanto caminhava lentamente perdido em pensamentos, lembranças de uma vida mais simples o inundavam. Momentos em que ria sem se preocupar com dinheiro ou status, momentos de pura felicidade compartilhados com amigos sinceros e risos genuínos. Essas lembranças lhe traziam uma sensação de clareza. Talvez o verdadeiro desafio não fosse tomar a riqueza de Madeleine, mas sim reavaliar seus próprios valores e se reconectar com o que realmente importava. A luz do dia filtrava-se pelas grandes janelas, projetando sombras sobre o piso de mármore, e Arthur parou por um instante para contemplar a paisagem. O jardim, repleto de flores em plena floração, parecia um reflexo de sua própria vida, embora belo, precisava de cuidado e atenção para prosperar. O momento foi ao mesmo tempo libertador e assustador, como se ele estivesse à beira de um precipício, pronto para saltar para o desconhecido. Ele partiu novamente determinado a enfrentar aquela difícil realidade. Talvez o que ele precisasse fazer agora fosse aprender a apreciar as pequenas coisas da vida, desenvolver paixões autênticas e cultivar relacionamentos profundos. Ele precisava se redescobrir, reavaliar seus objetivos e decidir o que realmente queria. Ao retornar ao seu quarto, Arthur respirou fundo, prometendo a si mesmo não se deixar consumir pelo ressentimento ou pela inveja. Em vez disso, escolheria investir em seu próprio crescimento. O caminho seria longo e difícil, mas ele compreendeu que finalmente tinha a oportunidade de se tornar o homem que sempre quis ser, longe das ilusões de riqueza e poder. Ele se debruçou na janela, observando as ondas do mar quebrando contra a praia. Em seu movimento encontrou uma metáfora para sua própria vida, um ciclo contínuo de desafio e renovação, aceitação e crescimento. Ele entendeu que precisava enfrentar seus medos, deixar de lado sua sede de poder e abraçar o caminho da mudança. Esse momento de clareza lhe deu forças para enfrentar os desafios que o aguardavam.
Em vez de enxergar seu casamento como um campo de batalha pela fortuna, ele começaria a enxergar Madeleine como uma parceira, uma cúmplice. Ele queria aprender com ela, não para manipular ou tirar vantagem, mas para construir algo verdadeiramente sólido, baseado no amor e no respeito mútuo. Nesse novo estado de espírito, ele percebeu que a verdadeira riqueza residia nas experiências compartilhadas, no riso, nas lágrimas e nas memórias criadas em conjunto. Ao se reinventar, Arthur também esperava trazer uma nova dimensão ao relacionamento deles, uma que fosse muito além das preocupações materiais. Assim, uma nova determinação nasceu dentro dele. O futuro não era mais uma terra de angústia, mas um vasto oceano de possibilidades, onde cada onda representava uma nova chance de se reinventar.